Muito bem. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para passar para vocês, alunos do segundo ano, A2A e A2B, a correção da lista, né, da primeira lista de exercícios que eu enviei, tá ok? Para todos, através do Moodle, tá? Então, a primeira questão da lista, né, eu pedi para vocês definirem o que é temperatura, o que é calor, o que é equilíbrio térmico, o que é calor específico, o que é dilatação térmica. Bom, eu selecionei aqui algumas definições, né, mais comuns que a gente encontra em livros didáticos aí de física, tá ok? Então, na verdade, a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. E pode falar também que temperatura, né, é uma medida indireta do nível de energia cinética das partículas que constituem um corpo. Bom, o fato é que tem que ficar claro na definição, seja lá o que você escrever, que está relacionado com o grau de agitação ou grau de energia cinética das partículas, né? Porque as duas situações entendem-se por movimentação de partículas, tá ok? Então, a temperatura é uma grandeza que está associada ao grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Com relação ao calor é um tipo de energia em trânsito, né? É uma energia que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, a gente pode dizer que é uma energia que flui de um corpo para outro, graças à diferença de temperatura existente entre eles, tá ok? Então, essa é a definição de calor. Tem que ficar claro no que você escrever que é uma energia que flui do quente para o frio ou que flui em função da diferença de temperatura. Isso é o que tem que estar aí. O equilíbrio térmico é um estado que é caracterizado, né, pela igualdade de temperatura dos corpos, quando eles são colocados em contato e isolados de influências externas, ok? Então, tem que ficar claro que equilíbrio térmico é o fato de dois corpos terem a mesma temperatura, tá ok? O calor específico é uma quantidade de calor necessária para variar a temperatura de cada grama de uma substância em 1 grau Celsius. Não tem como fugir muito disso não, né? E a dilatação térmica corresponde à variação das dimensões de um corpo, graças à variação de temperatura que ele sofre, ok? Pois bem, então, a questão 2, né, pede para você fazer algumas conversões de temperatura. As conversões de temperatura podem ser feitas por equações, né, por expressões matemáticas, ou podem ser feitas também por razão e proporção. No caso, quem usou a equação matemática fez algo parecido com isso, né? No caso, transformar 104 graus Fahrenheit, mudar isso para graus Celsius, a gente pode usar a expressão TC, que é igual a 5 sobre 9, né? TF menos 32. Onde TC é a temperatura em Celsius e TF é a temperatura em Fahrenheit. Desculpem, mas é porque tem uma obra aqui do lado e esse barulho, né? Não tem como evitar, não. Mas então se eu quero transformar para TC, então eu vou simplesmente substituir nessa expressão matemática, né, o valor em Fahrenheit e resolver a expressão, ok? Então aqui no caso, a gente vai ter a seguinte, né, situação. O parênteses, né, como é inviolável, né, eu costumo brincar que parênteses é igual freira, né, a gente sempre toma um cuidado especial com ele. Então nós vamos resolver primeiro o parênteses, de tal forma que eu tenho que TC é igual a 5 sobre 9. Quando eu pego 104 e tiro 32, sobram 72, tá ok? Mas repare que 72 é divisível por 9, né? Então a gente pode falar que o TC é igual a 5 vezes 72 dividido por 9 dá 8, ok? E aí nós vamos ter então que o TC vai valer 40 graus Celsius. Então, na verdade, 104 graus Fahrenheit equivale a 40 graus Celsius, ok? Essa é a resolução da letra A da questão número 2. Então, agora nós vamos partir, né, para a resolução da letra B.
da questão de número 2. Eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui para um detalhe, tá ok? Eu vou resolver a letra B ainda usando a equação, e a letra C eu vou usar razão e proporção para vocês conhecerem qual é o processo, né? Qual que é o método de resolução por razão e proporção, tá ok? Então vamos lá, por equação. Na letra B, do 2, né, questão 2, letra B, pede-se para transformar 127 graus Celsius em Kelvin, tá ok? Então, na letra B da questão 2, 127 graus Celsius passar para Kelvin. Então, a gente sabe que o Kelvin, ele é o TC somado com 273. Para ser mais exato, é 273,15. Mas para a gente não precisar disso, né, não tem essa necessidade, principalmente no ensino médio, a gente usa só o 273. Então é 127 somado com 273. Consequentemente, o Kelvin, 127 com 273 me dá 400 Kelvin. Muita atenção, as temperaturas absolutas, né, expressas em Kelvin, não utilizam a terminologia grau. Então, não existe grau Kelvin, assim como também não existe Kelvin negativo, tá ok? Agora, a letra C, eu pedi para vocês passarem menos 40 graus Fahrenheit, a gente passar isso, né, para Kelvin. Tem duas maneiras da gente fazer isso. A gente transforma os 140 Fahrenheit negativos em Celsius e depois transforma os Celsius em Kelvin, tá? Acredito que a maioria deve ter feito isso. Então, o TC é 5/9, a temperatura em Celsius, 140 negativo, né? Ixi, peraí. 140 graus Fahrenheit, tá? Aqui, menos 32. Tá, então o TC vai ser 5/9. Aqui vai me dar, então, 172 negativo. Tá ok? Beleza? Então tá. Se a gente pegar, tá? Vou me dar a liberdade aqui de pegar a calculadora, tá? Só para a gente ganhar tempo, mas eu não gosto disso não. Então, 172. Se você dividir 172 por 9, tá ok? Isso vai dar aproximadamente 19, viu? 19,11. Então, nós vamos ter que o TC vai ser 5 vezes menos 19,11. Então, nós vamos ter que o TC vai valer 5 vezes 19,11. Vai dar um valor, né, muito próximo de 95 menos 95 aproximadamente, 0,6 graus Celsius. Bom, então, a gente pega o Celsius e passa para Kelvin, né? 273. Então, o Kelvin vai valer, no caso, o menos 95,6 mais 273. Então, isso aqui vai te dar algo próximo de 100 Kelvin, vai ser 177 Kelvin. Espero que todos tenham encontrado algo próximo disso. Agora, existe um processo direto que é a razão e proporção. Então, como é que é a razão e proporção? Nós temos a escala Kelvin e temos aqui a escala Fahrenheit. As temperaturas importantes são 212 na Fahrenheit, tá? 32, que equivale ao gelo. Aqui na Kelvin, 273 e aqui 373. Então eu quero pegar menos 140 Fahrenheit e passar isso para Kelvin. Como é que funciona? Bom, a montagem da transformação é essa que está aqui, ó, tá ok? Então aqui, ó, passar Kelvin, ok? Vou passar para Kelvin o Fahrenheit.
Como é que a gente faz nessa montagem? A gente sempre coloca o que a gente quer saber aqui no meio. Não tem problema ser negativo, não tem problema ser... Não se preocupar com isso, tá ok? Então nós vamos fazer a seguinte molecagem. A gente pega o de cima e subtrai o de baixo, nos dois. Vão ficar 373 menos 273 e divide isso pelo do meio, subtraído do de baixo. Kelvin menos 273 e faz isso dos dois lados. Iguala e faz o mesmo. 212 menos 32 e aqui menos 140 menos 32. Qual que é a vantagem aqui no caso? Eu já estou passando direto de Fahrenheit para Kelvin. Ok? Então 273 vai ficar aqui, ó, 100 sobre Kelvin menos 273, que é igual isso aqui, ó, dá 180, ok? Dividido por 140 dá 100 menos 172, ok? Então vou tirar um zero daqui, um zero daqui. Beleza? Então vejam só, nós chegamos aqui em 100 sobre 273 e 18. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, entendeu? Só que antes de fazer essa multiplicação cruzada, eu vou usar um pequeno artifício matemático que me permite, tá? Que me permite. Então vejam, eu vou copiar aqui, ó, 10k menos 273, ó, 10, oh Jesus amado, aqui, ó, 10, ok? Aqui, 10 sobre k menos 273, que é igual a 18 sobre menos 172. Só conferir aqui se é isso mesmo. É. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou primeiro simplificar o 10 e o 18 por 2, tá? Vou simplificar isso tudo por 2. Então, isso aqui, na verdade, vai virar 5 sobre k menos 273, que é igual a 9 sobre menos 172. Ok? Vamos multiplicar cruzado. Então vai ficar que 9 vezes k menos 273, que é igual a 5 que multiplica menos 172. Ok? Então o k vai ser 5 sobre 9, que multiplica menos 172 mais 273, que já é o meio óbvio, né? Onde eu tinha chegado mesmo. Então vai ficar exatamente isso. Então, se a gente fizer essa conta, como ela já foi feita, né, usando as equações, então a gente pode simplesmente colocar aqui, né, que esse resultado vai dar os menos 177 graus, que é 5. Quando você pega 5 e multiplica por 172, nós vamos ter 860. Se eu pego isso e divido por 9, dá 95,5, ok? Se eu tiro isso de 273, eu vou chegar exatamente, tá? 95,5 menos 273, eu vou ter, então, os mesmos menos 177,5 Kelvin, que é o mesmo resultado que nós tivemos, tá ok? Então, esse método aqui, para esse caso, né, para esse exercício, ele se mostrou um pouco grande, mas em muitas situações onde não existe uma equação de conversão entre duas escalas, ele é muito útil. Por exemplo, tá? Imagina que eu crio uma escala térmica minha, uma escala de temperatura. Eu vou chamar essa escala de Grau-Bocor, tá ok? Então, é o Grau-Bocor. Na minha escala de temperatura, a água ferve a 60 graus e congela a menos 20 graus. Veja, eu acabei de criar isso. Não existe uma equação matemática que transforma Grau-Bocor em Celsius, Kelvin, Fahrenheit, tá? Mas eu posso falar com você o seguinte, olha, eu quero saber
considerando a escala Celsius, né? Quanto que vale a temperatura, tá? De, por exemplo, 30 graus Celsius, quanto que vale 30 graus Celsius na minha escala Grau-Bocor? Não existe isso. Acabei de inventar. Então, eu posso fazer esse processo da proporção, né? Eu pego de cima, nos dois casos, e subtraio o de baixo, né? Pego do meio e subtraio o de baixo, tá? Então, é sempre isso. O de cima menos o de baixo, tá ok? O do meio menos o de baixo. Aí, o de cima menos o de baixo, faço igual. Vou pegar o de cima menos o de baixo. E agora, o do meio menos o de baixo. 30 menos 0. Então, veja, 60 menos 20 vai dar 80. B menos 20 vira B mais 20. Ok? Isso aqui vai ficar 100 dividido por 30. Então, vou fazer uma molecagem. Vou tirar o 0 daqui com o 0 daqui. Ok? E aí, olha só que bacana. Eu vou fazer a seguinte molecagem. B mais 20 vezes 10 dá 10 que multiplica B mais 20. 8 vezes 3, né, dá 24, ou seja, 240. Agora, repare que eu vou fazer, olha só que bacana, hein? Eu vou cancelar esse 0 com esse daqui, ó. Então, B mais 20 é igual a 24. Então, eu tiro daqui, tá ok? Que o B vai ser igual a 20, vem para cá, vai ficar 24 menos 20. Ou seja, na escala Bocó, a temperatura de 30 graus Celsius corresponde a 4 graus Bocó. Vejam que, utilizando a proporção, eu posso estabelecer uma relação entre quaisquer duas escalas, mesmo que não exista uma equação pronta entre elas, ok? Isso é muito útil, tá bom? É o que vai ser utilizado, por exemplo, na questão de número 3, que vem logo aí a seguir, tá ok? Então vamos resolver. Considerando duas escalas termométricas arbitrárias x e y, relacionadas como está mostrado aí, né? Então você tem uma delas 180 e 20, na outra nós temos 40 e menos 20. Então nós vamos estabelecer uma relação entre essas escalas. Eu quero que você encontre para mim uma equação que relaciona as escalas x e y. Bom, como x falou primeiro, né, então imagine que essa aqui seja a x e essa aqui seja a y. Então eu quero transformar x, ok, em y. Olha, na razão e proporção, a gente sempre põe aquilo que a gente não sabe no meio. E aí eu faço a regra. O de cima menos o de baixo, o do meio menos o de baixo, igual do outro lado a mesma coisa. O de cima menos o de baixo, 40 menos 20, sobre y menos 20. Tem que lembrar do sinal, né, para não fazer coisa errada. 120 menos 20 é 160, sobre x menos 20. E do lado de cá vai sobrar 60, porque 40 menos vira mais, sobre y mais 20. Ok? Então, vou cancelar esse zero daqui com esse daqui. Vai sobrar, portanto, a seguinte molecagem. Vejam, multiplicando em cruz. 6 que multiplica x menos 20, que é igual a 16 que multiplica y mais 20. Agora, aqui eu pedi uma equação que relaciona x e y. Aqui você tem duas possibilidades. Ou isola o x, ou isola o y. Então, eu vou experimentar aqui, eu vou optar primeiro por isolar o x. Então, eu vou passar esse 6 para cá. Então, vai ficar aqui, ó, x, tá ok? X menos 20, que é igual a 16, que multiplica y mais 20, dividido por 6. Tá ok? Isso aqui é um parêntese, né? Simplificando tudo, eu vou ter que x vai ser igual. 16 e 6 eu vou simplificar por 2. Então vai ficar 8
que multiplica y mais 20 sobre 3, passa esse 20 para cá, mais 20. Resumindo, o máximo, tá ok? Então aqui, ó, mínimo múltiplo comum dessa galera, tá? É 3, beleza? Então vai ficar 3. 3 por 3 dá 1. Então vai ficar 8, que multiplica y mais 20. 3 vezes 20 mais 60. Então eu vou ter aqui no caso, tá? Continuando, que o meu x vai ser 8y mais 160 mais 60 dividido por 3. Da onde eu tiro que o x vai ser 8y, 160 mais 60 vai me dar 220. Tudo isso dividido por 3. Como 8 não divide por 3, 220 também não, então eu vou deixar minha expressão quieta aqui, ó. Ok? Então, essa aqui é um possível resultado. Tá ok? Então, eu vou pensar aqui agora nesta parte aqui, ó. Qual que seria o outro possível resultado? Alguém pode ter experimentado isolar o y, ok? Então, 6x menos 20, deixa eu copiar aqui de novo, ó, a partir daquele ponto. Então, eu tenho 6 que multiplica x menos 20, que é igual, estou pegando, tá, galera? Esse aqui, ó, que aqui eu isolei o x. Agora eu vou fazer de novo isolando o y, porque qualquer uma das respostas está correta. Tem que chegar no máximo de simplificação possível. Vai ficar 16y mais 20, que é igual a 16 que multiplica y mais 20. Então agora eu vou isolar o y, então eu vou trazer o 16 para cá. Vai ficar 6 que multiplica x menos 20 por 16, isso aqui é igual a y mais 20. Ok? Então, muito bem. Trazendo 20, vai ficar 6 que multiplica x menos 20 por 16, mais 20 vem, menos 20, isso aqui é igual a y. Mínimo múltiplo comum é 16 mesmo, ok? Então vai ficar 16. 16 por 16 dá 1, então vai ficar 6 que multiplica x menos 20, menos 16 vezes 20, dá então 320. Isso aqui é igual a y. Então, multiplicando 6x, tá? Oh, Jesus, fechou. Um instante. Eu estou reabrindo aqui o software Store. Tá. Então, como eu estava continuando, né? Então, o que aconteceu aqui? Peço desculpas a todos pelo inconveniente. O programinha fechou. Então, continuando. Então, vai ficar 6x, né? 6x menos 6 vezes 2, 120, tá? Menos 320. Isso aqui é igual a y. Claro que todo mundo aqui sobre 16. Beleza? Então, vai ficar, então, 6x menos 120 com menos 320 vai me dar menos 440. Tudo isso dividido por 16, isso aqui é igual a y. Então, eu posso escrever que o y é, na verdade, vamos simplificar todo mundo aqui por 2. Vai ficar 3x menos 220 sobre 8. Então, essa aqui é a segunda possibilidade. Seja isso, tá? Quem achou essa resposta está certo. Quem achou essa resposta aqui também está certo. Ok? Então, muito bem. Muito bem. Então, a gente vai fazer agora a inclusão da seguinte. Determine o valor de 40x em y. Ok? Bom, como eu quero transformar x em y, eu vou pegar essa aqui, ó, tá? Y
Então, veja, eu vou usar para a letra B, tá? A letra B, eu vou pegar aqui y é igual a 3x menos 220 sobre 8, tá ok? Que foi esse segundo resultado que eu achei aqui, ó, tá? E agora nós vamos pegar os 40x e vamos substituir aqui, no lugar de x. Então, nós vamos ter, então, que o y vai ser igual a 3 vezes 40 menos 220 dividido por 8, tá ok? Só que 3 vezes 240, 3 vezes 40 dá 240, que eu vou tirar 220 e vou dividir por 8. Então, o y vai ser 240 menos 220 é 20, dividido por 8. Simplificando todo mundo aqui por 4, vai ficar 5 sobre 4. Então, na verdade, meu y vai valer 5 sobre 4 grau y, ou quem gosta de dividir, 5 por 4, né? Vai te dar um valor de 1, veja, 5 dividido por 4 cabe 1, 1 vezes 4 sobra 1, né? 10 dividido por 4 cabe 2, 1,25 grau y. Tá aqui as duas possíveis respostas, ok? Então, isso aqui, ó, tá? É a letra B da questão de número 3, ok? Vamos acrescentar mais um aqui. 4. Questão de número 4. Eu peço para fazer o seguinte. Considere a seguinte situação. Em uma aula de biologia, deseja-se determinar a temperatura de um inseto. Para tal, foram colocados 50 desses insetos em um recipiente termicamente isolado. Bom, se o recipiente é termicamente isolado e colocaram corpos em contato, com certeza vai acontecer o chamado equilíbrio térmico. No meio deles foi colocado um termômetro, que vai entrar em equilíbrio térmico também. Os insetos e o termômetro permaneceram em contato durante 20 minutos. Após esse tempo, o termômetro foi removido e indicava 25 graus. Pergunta: qual é a temperatura de um único inseto? Justifique sua resposta. Pois então, a temperatura de um único inseto é 25 graus Celsius. Por quê? Porque foi estabelecido o equilíbrio térmico. Veja bem, o que significa equilíbrio térmico? Todo mundo ficar com a mesma temperatura. Então, o termômetro estava a 25 graus e os insetos também. Essa é a resposta. Por que em época de frio você usa blusa? Né? Por que nós usamos blusa em época de frio? Muita gente acha que é para manter a temperatura. Não é. É porque a blusa serve para evitar a perda de calor, ok? Pelo corpo. Por que evitar a perda de calor? Porque o calor é uma energia que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Na época de frio, o ambiente é mais frio do que o nosso corpo, então é natural que nosso corpo perca calor. Inclusive, a perda de calor do corpo é o que a gente chama de frio, porque frio, na verdade, não existe, tá? E nem é psicológico, porque não existe mesmo. Então, o que acontece? Durante os meses de temperatura muito baixa do ambiente, o nosso corpo perde muito calor. Eu uso a blusa para evitar essa perda de calor pelo corpo, tá ok? Então, você vai a uma sorveteria e compra um pote de sorvete. No entanto, o dia está muito quente e até chegar em casa, o sorvete certamente vai dissolver. Ao pedir uma sugestão para o atendente, ele lhe oferece algumas folhas de jornal e lhe diz para enrolar o pacote com elas, o pote de sorvete com elas. Após isso, colocar o pote em uma sacolinha de plástico e ir o mais rápido possível para casa. Você concorda com a sugestão do cara? Sim ou não? Explique por quê. Então, o ideal é responder que sim. Por quê? Porque o jornal, ok? O jornal é isolante térmico. E assim como a blusa, ele tem a função de evitar a troca de calor do sorvete
com o ambiente. Tá ok? Consequentemente, se ele evita a troca de calor, o que é a ideia? É que o ambiente passe calor para o sorvete, fazendo ele derreter. Então, se você coloca uma camada de isolante térmico, no caso jornal, envolvendo o sorvete, esse jornal vai tentar impedir essa troca de calor. Automaticamente, o sorvete não derrete, ou, pelo menos, derrete de forma mais lenta. Tá ok? Então, você concorda com esse cara? Concordo. Concordo e uso, tá? Inclusive, eu faço isso, tá bem? Agora, nós vamos passar aqui para a questão de número 7, tá ok? Então, vamos lá. A questão de número 7 pede-se o seguinte, olha lá. Entre duas torres de transmissão, okay, existe um fio, tá? Então, faça uma figura tentando enxergar. Você tem duas torres, ok? E existe aqui um fio. Beleza. Ok? Tá aí o fio, beleza. Esse fio tem um total de 120 metros. E é feito de alumínio, quer dizer, o coeficiente de dilatação linear dele é 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Gente, a graus Celsius a menos 1, qualquer coisa elevado a menos 1, significa 1 sobre a coisa. Então, graus Celsius a menos 1 significa 1 sobre graus Celsius, ou seja, por grau Celsius. Ok? Então, 23 milionésimos de partes por cada grau Celsius. Tá, pergunta-se. O fio de alumínio foi instalado quando a temperatura era de 20 graus. Então, a temperatura inicial, 20 graus. Em compensação, durante um dia muito quente, a temperatura do fio sobe para um valor final de 35 graus Celsius. Pergunta, é para você calcular a dilatação do fio. Dilatação linear, a gente calcula pela expressão ΔL, L0, alfa, ΔT. ΔL é a dilatação, L0 é o comprimento antes de dilatar, alfa é o coeficiente de dilatação, e ΔT é a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Então, a dilatação do fio vai ser o comprimento que ele tem, 120 metros. O coeficiente de dilatação, 23 vezes 10 a menos 6, por grau, que é o grau menos 1, por grau, vezes o ΔT, que é 35 graus menos 20 graus. Então, se a gente resolver isso, nós vamos ter que o ΔL vai ser 120 metros vezes 23 vezes 10 a menos 6 vezes 35 menos 20, 15 graus Celsius por grau aqui. Esse e esse vão embora. Então, nós ficamos com essa bagunça aqui, ó. ΔL é isso. Tá? Então, o resultado é você fazer essa conta, tá ok? Esquece que existe potência de 10. Mas esquece, literalmente esquece. E aí você faz a conta pensando só nos números, tá ok? Então vai ficar 120 vezes 23, tá ok? Vezes 15. O resultado de 120, 23 vezes 15 dá exatamente 41.400. Repare, eu não mexi com a potência de 10, vezes 10 a menos 6 metros. Agora, o que é essa potência de 10? Essa potência de 10 significa pegar a vírgula desse número e caminhar com ela 6 casas para cá, tá ok? Então, nós temos 41 e 400. Não está escrito, mas existe uma vírgula aqui, ó. Então, nós vamos caminhar com ela 6 casas para cá. O que isso vai virar, tá ok? O que vai virar isso? Isso vai virar assim, ó. Veja bem. Então, se nós temos, veja só, 41 e 400, e vamos andar com a vírgula 6 casas, contem comigo. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, a vírgula está aqui. Eu preciso pular mais uma. Não existe essa uma. Eu acrescento um 0,
coloco a vírgula e acrescento outro zero. Então, na verdade, 41.400 vezes 10 a menos 6 equivale a 0,0414 metro. Lembrem-se que zero, aqui, ó, zero à direita, depois de vírgula, não vale nada. Então, na verdade, isso aqui equivale a 4,14 centímetros. Você pegar um fio de 120 metros, variar a temperatura dele em 15 graus, e esse fio vai aumentar 4 centímetros de comprimento. Caramba, essa calculeira toda para chegar num resultadozinho sem vergonha desse, né? Pois é. Sejam bem-vindos ao mundo da dilatação. Agora um detalhe. Essa dilatação é muito pequena, mas as forças produzidas por ela são gigantescas. Se ao invés de crescer o fio encolhesse, ele poderia inclusive quebrar as torres, tá ok? Então é isso que acontece nas construções, quando as construções trincam do nada, né? Você tem uma casa e a parede começa a trincar, você tem um terreiro cimentado e o terreiro começa a trincar. Isso é obra da dilatação térmica, que não pode ser evitada. Pode ser amenizada com o uso das chamadas juntas de dilatação. Procurem saber o que é junta de dilatação. Tá ok? É muito utilizada em construções. Por exemplo, quando a gente deixa um espaço entre uma cerâmica e outra e preenche com rejunte, aquele espaço é uma junta de dilatação, para que as cerâmicas possam crescer e encolher sem que uma empurre a outra e quebre a outra. Tá ok? Então tá ok. Questão número 8. A questão 8 da lista, ela diz o seguinte. Uma antena parabólica de fibra é feita com placa circular de 1,5 metros de raio. 1,5 não, desculpa, 1,20. 1,20 metros de raio. Estando a uma temperatura inicial, que eu ainda não falei nada, né? Uma temperatura inicial de 25 graus. Esse é o tamanho dela. Ao ser aquecida por uma temperatura de 40 graus, ok? Sua área aumenta. Sabendo que o coeficiente de dilatação do material da placa, quer dizer, o alfa da placa, é de 28 vezes 10 a menos 6 grau a menos 1 por grau, calcule a dilatação sofrida pela placa. Tá ok? Aí eu dei uma dica aí, né? Que a área de um disco é dada pela expressão πr2. Tá ok? Bom, quando a gente calcula a dilatação superficial, a dilatação da área é a área inicial, beta vezes o ΔT. A zero é a área antes de dilatar. O beta nada mais é, tá? Do que 2 vezes o alfa. E o ΔT é a temperatura final menos inicial, ok? Então, o passo inicial aqui é a gente descobrir quem que é o A0, que é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 1,2 metro, nós vamos elevar isso aqui ao quadrado, tá ok? Para todos os efeitos, tá, gente? Salvo raras exceções, a gente sempre admite que o π vale 3, tá ok? Então, esse A0 é 3 vezes 1,2 ao quadrado, que é 1,44. Tá bem? Então, vamos lá. 3 vezes 1,44 vai me dar um A0, que vale 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, dá 4,32 metros quadrados. Essa aqui, ó, é a área inicial. Beleza? Vamos substituir essas informações aqui dentro, ó, tá? Então, a área, o ΔA será a área inicial, 4,32 metro quadrado, beleza? Opa, acho que minha cadeta está acabando a bateria aqui, mas não tem problema não, ok? Isso aí, então, multiplicado, né? Multiplicado pelo beta, que é 2 vezes o alfa, 28 vezes 10 a menos 6 por grau, vezes o ΔT. Eu vou fazer o ΔT separado aqui, ó, para a gente não perder tempo. O ΔT é 40 graus menos 25 graus. Eu não tenho nenhuma loucura com 15 graus, não, tá? Então foi coincidência dar aí 15 e 15, ok?
Então, nós temos aqui uma temperatura, uma variação de temperatura de 15 graus. Então, eu vou cortar grau com grau, beleza? E vou multiplicar essa gororoba toda aí, ó, tá? Como vocês estão em casa, né? Obviamente, eu não peguei números bonitos. Então, ficou 4,32 multiplicado por 2, multiplicado por 28, multiplicado por 15. A multiplicação dos números, esquecendo que a potência de 10 existe, dá exatamente, tá, um ΔA de 3.628,8 vezes 10 a menos 6, ok? Metro quadrado. Então, nós vamos aqui agora fazer a seguinte molecagem, ok? Nós vamos pegar isso, tá? E vamos fazer as regrinhas para descobrir que diacho de número que é esse, né? Nós vamos pegar a regrinha e andar com a casa, andar com a vírgula. Então, na verdade, eu vou pegar o número 3.628,8 e vou caminhar para cá com a vírgula 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repare que não existe zero, não existe 0,0. Então, isso aqui, ó, esse número aqui, é a mesma coisa que 0,0036 metros quadrados. Então, o que eu fiz? Eu descartei essa parte aqui, ó, ok? Então, isso aqui, ó, é o resultado da dilatação da área dessa antena parabólica aqui, ok? Beleza? Não, mas isso é difícil? Não, não é difícil, não. É ter paciência. Matemática é paciência. A gente vai fazendo aos poucos, entendeu? E aí a questão número 9. Essa questão número 9 é muito bacana, né? É uma dilatação volumétrica que cada vez piora, né? Então, você tem um recipiente de latão. O alfa do latão é 22 vezes 10 a menos 6 por grau. E ele tem um volume, quer dizer, um volume zero de 10 litros. Ok? E está totalmente cheio de água. Opa! Então nós temos duas substâncias. Nós temos latão, ok? E temos também água. Bom, o que nós temos água? Que o volume inicial da água também é de 10 litros, porque o latão está completamente cheio de água. Dei de presente aí, ó, esse carinha, um gama, tá? O gama representa o coeficiente de dilatação da água. Atenção, líquidos e gases não têm alfa, líquidos têm gama. Gases, a gente nem considera isso, a gente trabalha com a dilatação do gás através lá das expressões das transformações gasosas, tá ok? Então, na hora de calcular a dilatação de um gás, a gente usa a lei geral dos gases, P1, V1, T1, e aqui, dilatação de líquido e sólido, a gente usa essa bagunça toda que nós estamos usando. Então, a temperatura inicial do sistema é de 15 graus. E eu vou aquecer essa galera até 85 graus. Reparem, nós vamos pegar um recipiente completamente cheio de água e vamos aquecer o recipiente e a água. Uma observação. O estado ou a fase líquida, ela é formada por moléculas que são mais afastadas entre si. E as ligações químicas são mais frágeis. No estado sólido, as moléculas são muito próximas, ou os átomos são muito próximos, e a ligação entre eles é muito forte. Então, normalmente, e olha o que eu estou dizendo aqui, é regra, tá? Sólidos tendem a dilatar menos do que líquido. Então, se você tem um recipiente sólido, cheio de líquido e esquenta os dois, o líquido vai derramar, ok? Isso não tem nada a ver com o leite fervendo, porque o leite derrama por causa das bolhas de vapor de água que são circuladas por gordura e elas não estouram. Então, elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando e enche aí o leite derrama. Isso não é por causa da dilatação, tá?
Mas se você pegar uma vasilha completamente cheia d'água, pôr no fogo, uma panela cheia, até na boca de água, e começar a aquecer, você vai ver a água derramando, tá ok? Por quê? Porque líquido dilata mais do que sólido. E atenção, gases dilatam mais do que líquidos também, tá ok? Então vamos lá. Calcule a dilatação sofrida pelo recipiente. Então nós vamos calcular a dilatação sofrida pelo recipiente. Recipiente tem volume, então vai sofrer dilatação volumétrica. Eu preciso conhecer o volume antes da dilatação. No caso da dilatação volumétrica, nós temos o gama, vezes o ΔT. Não se assuste. No caso do sólido, sólido não tem gama, sólido tem alfa. Mas é só a gente lembrar que para o latão, assim como para qualquer sólido, o gama vale, na verdade, 3 vezes o alfa, tá ok? Então, para o latão, nós vamos considerar como gama 3 vezes esse valor aqui. Então, na verdade, a dilatação da lata, do recipiente, tá, de latão, vai valer, no caso, isso aqui, ó. Então, o ΔV será o volume do latão, 10 litros. O gama é 10 vezes 3 vezes o alfa, 22 vezes 10 a menos 6 por grau, vezes a variação de temperatura. Agora nós vamos fazer de cabeça, tá? 85 menos 15 dá 70 graus, tá ok? Então, esse aqui, ó, é o ΔT. 85 menos 15, que dá 70 graus. Bom, grau. Então, nós vamos ter um ΔV, que será 10 litros. Olha que bacana, né? 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21, 210, 2.100. 2.100 vezes 22, nós vamos ter o seguinte valor. Vai ficar 10 vezes 3, tá ok? Vezes 22, esquece a potência de 10, vezes 70. Isso vai me dar exatamente 46.200. Eu não mexi com a potência, eu volto com ela para cá. Ó. Menos 6 unidade, litro. Vamos brincar com a vírgula. 4.600. A vírgula está aqui. Vamos andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula está aqui. Vou acrescentar um 0, 0. Então, nós vamos ter, na verdade, um ΔV para o recipiente de latão de 0,0462 litro. Galera, isso aqui equivale a 46, tá? Para quem aí, ó, 46,2 ml, tá? Mililitro. Do litro por mililitro é só a gente multiplicar por 1.000, né? Porque 1 litro tem 1.000 ml. Então, essa aqui é a dilatação do recipiente. Então, esse aqui é a resposta da letra A da questão 9. Tá ok? Passamos, então, à letra B. O que é a letra B? Calcule a dilatação da água. Para dilatar a água, nós temos que o ΔV é V0 gama ΔT. Do mesmo jeito. Então, o ΔV da água vai ser o volume inicial da água, que é 10 litros. Agora, o gama da água, a questão deu. Olha ela aqui, ó. Ele é 1,3 vezes 10 a menos 4. Tá ok? Então, vejamos. Vou colocar aqui, veja que já é o gama, tá? Para o líquido já é o gama, não se multiplica por 3. Então, fica 1,3 vezes 10 a menos 4 por grau, vezes o ΔT, que nós vimos que é 70 graus, tá? Cancela. Então, nós temos que o ΔV... Tá. Então, vai ficar 10 vezes 1,3, esquece a potência de 10, e aí a gente trabalha sem ela, tá ok? Então, você vai pegar 10 vezes 1,3, que é 13, e multiplicar isso por 70. Então, isso vai te dar exatamente algo do tipo 910, puxa a potência de 10 litro. Vamos brincar com a vírgula. Então, veja,
910, vírgula. Vamos andar para cá com a vírgula, 4 casas, que agora o expoente é menos 4. Então vai ficar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Coloco a vírgula. Então nós vamos ter nada mais, nada menos que 0,091 litro. Essa aqui, ó, é a dilatação da água, tá ok? Agora, repare, a dilatação da água é 0,09. A dilatação do tambor é 0,04. Então a água vai derramar, como eu já havia dito. A água derrama mais. Então vamos aqui, 0,0462, tá? Nós vamos descobrir agora a quantidade de água que derramou. Como é que eu descubro isso? A quantidade de água que derramou a gente chama de dilatação aparente. A dilatação do recipiente, tá? A dilatação do recipiente a gente chama de dilatação do recipiente. E a dilatação do líquido a gente chama de dilatação real, tá ok? Então, para a gente achar quanto de água que derramou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a dilatação real do líquido, que é maior, ok? E vamos subtrair dela a dilatação do recipiente. Então, a dilatação aparente, que é o que derrama, é o que transborda, é o que vaza, é a dilatação verdadeira do líquido, aquele que sofre de verdade, menos o que o recipiente derramou. Então, a dilatação, né, aparente, aquilo que derramou, vai ser a dilatação verdadeira, 0,091 litro menos 0,04, 462. 0,0462 litros. Então, aí agora, é só a gente fazer a conta, ok? Então, se você pegar 0,091 e subtrair 0,0462, completa com 0 e subtrai. 2, aqui, ó. Tira 1 daqui, 10 menos 2. Isso vai te dar, vou pôr o resultado aqui na frente, ó. 10 menos 2 é 8. Tirei 1 daqui, pega 1 de cá. 10 menos 6 é 4. Tirei 1 daqui, 8 menos 4 é 4. 0 menos 0, 0 menos 0, 0, 0. Então, nós temos aqui, ó, o tanto de água que derramou. Então, veja só. O recipiente dilatou 46 ml, o líquido dilatou 91 ml, então derramaram 44,8 ml de água. Essa aqui é a quantidade de líquido que transbordou. Ou seja, houve transbordamento de água? Sim. Em caso positivo, quanta água que vai ter transbordado? Essa aqui, ó. Ok? Essa é a resposta da questão de número 9, beleza? Da nossa lista. E, por fim, a resposta da questão de número 10. Qual que é a questão número 10? Um cubo de gelo fundente. Gelo fundente, como eu já escrevi ali, né? É aquele gelo que está a uma temperatura de 0 grau. E tem uma massa de 400 gramas. Ele é colocado num recipiente adiabático. Eu expliquei o que é um recipiente adiabático. O recipiente adiabático é aquele que não permite troca de calor, que não participa, né, das trocas de calor. Então, veja, nós vamos pegar um recipiente, tá ok? Vamos colocar lá dentro um bloco de gelo de 400 gramas, ok? E o que nós vamos fazer depois? Vamos adicionar a esse recipiente 500 ml, ok? 500 ml de água. Só que a água está a 60 graus e o gelo está a 0 grau. Então, nós temos duas coisas aqui, ó. Nós temos o gelo e nós temos a água, que são 500 ml a 60 graus, tá ok? A água. Detalhe importante, a densidade da água é 1. O que significa isso? Que cada ml de água equivale a 1 grama de água. Então, 500 ml de água são, na verdade, 500 gramas de água, tá ok? A pergunta é a seguinte: admitindo
que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, calcule, tá? Ah, tá. E o calor específico da água, tá? O C da água é 1 caloria por grama grau. Determine a quantidade de calor necessária para fundir completamente o gelo. Então vamos responder aí primeiro a primeira pergunta. O calor necessário para fundir o gelo. Para me derreter 400 gramas. Para provocar mudança de estado, a gente tem um calor, né? A gente aplica no corpo um calor que é chamado calor latente. O calor latente, ele é calculado pela expressão ml. Como a mudança de fase derreter é a fusão, a gente representa como calor latente de fusão. Então, veja, para mim saber a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, é só desenvolver e resolver essa expressão. Então, o calor necessário para fundir o gelo vai ser de a quantidade de gelo que eu quero fundir, 400 gramas, multiplicado pelo calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por cada grama. Isso aqui significa o seguinte, cada grama de gelo que eu derreter, eu preciso de 80 calorias. Tá? Então, quer dizer que a quantidade de calor vai ser 4 vezes 8, 32, 3 zeros. Grama cancela grama, tá ok? Então, nós temos aqui a caloria, tá bem? Então, aí está. Essa aqui é a quantidade de calor necessário para derreter o gelo. Quando o calor passa de 1000, a gente costuma representá-lo por quilocaloria. Então, são 32 quilocaloria. Essa é a quantidade de gelo que você vai derreter. Uma curiosidade. Essa quantidade de calor, ela também pode ser perdida pelo nosso corpo. Né? Então, quer dizer que se você pegar 400 gramas de gelo e chupar, seu corpo vai ceder para ela 32 quilocaloria. Só que tem que lembrar que a caloria fisiológica, né, caloria do corpo, né, que a gente fala lá, eu vou queimar. Então quer dizer que se eu chupar um gelo de 400 gramas, eu vou perder 32 quilocal? Não, você vai perder 32 calorias humanas, tá? Você vai perder 32 calorias só, ok? Bom, continuando, isso é só um comentário à parte, nós vamos então fazer a letra B, porque isso aí é a letra A. Qual que é a quantidade de calor que pode ser perdido pela água durante seu resfriamento até chegar a 0 grau? Bom, quando um corpo tem sua temperatura variada por perder ou ganhar calor, o calor que ele perde ou recebe é o que a gente chama de calor sensível. E ele vale, na verdade, ele é diferente. A gente calcula ele por essa expressão. Que macete, ok? Então, o calor que um corpo perde variando a temperatura é esse aqui, ó, o calor sensível. Não é o calor latente. O latente é só para mudança de fase. Então, no caso da água, como nós temos 500 ml de água, eu já disse que a densidade da água é 1. 500 ml de água são 500 gramas. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau, vezes o ΔT. O que é o ΔT? Eu vou pegar a água que está a uma temperatura inicial de 60 graus e vou resfriar até chegar em 0. O ΔT é a temperatura final. 0, que é aquele que a água terá, menos o que ela tem, 60 graus. Um detalhe, né? O calor específico da água significa que para cada grama de água que eu queira variar a temperatura em 1 grau, eu preciso fornecer ou tirar da água 1 caloria, ok? Então, esse grama daqui, ó, eu vou cancelar com esse, tá bem? Então, meu Q vai ser 500 vezes 1 é 500 mesmo, caloria, vezes o resultado do parêntese, que é menos 60 graus. Opa, desculpa, menos 60 grau. Repare que esse grau ainda não sumiu, então ele está caloria por grau. Agora ele vai sumir, né? Porque eu vou cancelar ele com esse daqui. Ok? Tá aí, ó. Beleza? Consequentemente, o que vai ter aqui na verdade? 5 vezes 6, 30. Então vai ficar 30 com mais 3 zeros. 30.000 calorias. Então veja, aqui está. Bom, como passou de 1000, a gente vai expressar isso aqui como sendo menos 30 quilocal.
Então, veja só, nós temos aqui dois resultados que merecem um comentário. Repare. O calor latente deu positivo. Por quê? Porque é calor que o gelo tem que receber para derreter. Calor recebido, tá? É sempre positivo, tá? Então, o calor ele é sempre positivo quando ele é recebido, tá ok? E um detalhe, o calor, tá? Negativo é calor perdido. Para a água diminuir a temperatura, ela tem que perder calor. Então, toda vez que o calor é perdido, nós temos calor negativo, tá ok? Fica, portanto, faltando a letra C. A quantidade total de calor que pode ser perdido pela água durante seu resfriamento é até 0 grau. Tá, isso é a letra B, desculpa. Com base nos cálculos anteriores, o bloco de gelo pode ser completamente fundido, ou seja, derretido com o calor recebido da água. Bom, a partir do momento que eu coloquei o gelo e a água juntos, o mais quente, a água, vai passar calor para o mais frio, o gelo. Tá certo? Então eu quero saber se eu consigo derreter o gelo todo, usando a quantidade total de calor que é perdida pela água. Agora veja, para o gelo derreter todo, eu preciso de 32 calorias, 32 quilocal. A água, para ela chegar em 0 grau, ela perde 30 quilocal. Quer dizer que a água perde menos calor do que o gelo precisa. E agora entra uma sacada muito grande, mas é muito grande mesmo. Olha só. Você tem um recipiente, ok? Com um bloco de gelo a 0 grau. E coloca nesse recipiente água a 60 graus. Ok? O que vai acontecer? A água vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar. A água vai passar calor para o gelo, vai passar calor para o gelo e o gelo vai derretendo. Vai passar e o gelo vai derretendo. Vai derretendo. À medida que o gelo derrete, ele vira água a 0 grau. E aí a água vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Para mim derreter o gelo todo, eu preciso de 32 quilocal. Só que quando a água, que estava a 60 graus, atinge 0 grau, ela perde 30 quilocal. Ou seja, depois que a água esfriar, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um recipiente cheio d'água com um restinho de gelo ainda. Por que vai ter esse restinho de gelo? Porque o calor perdido pela água não é suficiente de derreter completamente o gelo. Tá ok? Então, o calor perdido pela água derrete o gelo? Não, não derrete. Então, eu quero saber qual que é a quantidade de gelo que vai sobrar aqui. Ó, tá? Agora, um detalhe. A água vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, até ela chegar numa temperatura muito importante. Que temperatura é essa? A troca de calor só para quando a temperatura de tudo fica igual, ou seja, quando acontece o equilíbrio térmico. Então, se o gelo estava a 0 grau e ainda ficou gelo, esse gelo está necessariamente a 0 grau. Para que tudo estabeleça o equilíbrio térmico, é necessário que a água, que antes estava a 60 graus, também chegue a 0 graus Celsius. Então, no final de todo o processo, como o calor perdido pela água não foi suficiente para derreter o gelo, nós vamos ter um sistema formado por água, ok? Mais gelo, todo mundo a 0 grau. Então, quer saber agora? Qual que é a massa de gelo que sobrou ali assim? Tá? Agora, existe uma regra fundamental nas trocas de calor, que é a equação da conservação da energia. Energia não pode ser criada e nem destruída, ela só pode ser transformada ou transferida de um corpo para outro. No caso, está havendo transferência da água para o gelo. A energia não pode ser criada nem transferida. Aliás, não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada ou transferida. Como a energia não pode ser criada nem destruída, é obrigatório que o que um recebe seja igual ao que o outro perde. A gente escreve isso desse jeito aqui, ó, que o calor perdido somado com o calor recebido
isso dê zero. Por que a gente escreve assim? Porque o calor perdido é negativo. E o calor recebido é positivo. Se eu tenho um número positivo com um número negativo iguais, e somos dois, o resultado dá zero. Exemplo, 5 menos 5. Quanto que dá isso? Zero. Ok? Então, se você soma dois números iguais com sinais trocados, o resultado da soma é zero. Tá? Isso vale sempre. Então, nas trocas de calor, vale essa expressão. Essa expressão aqui é a lei das trocas de calor. Ok? Essa lei nada mais é do que a lei da conservação de energia. Então, vamos lá ver quanto gelo que sobra nessa bagunça. Bom, então, se o calor recebido somado com o calor perdido tem que dar zero, quem recebe calor é o gelo. O gelo recebe calor para derreter. Derretimento é mudança de fase. Então, para o gelo, ok? Para o gelo, eu tenho que o calor recebido é mL, porque é mudança de fase, calor latente. Mas quem perde calor é a água. Só que o que acontece com a água? Ela esfria, ou seja, ela varia a sua temperatura. MC delta T. Tá ok? Zero. Então, olha, eu vou preencher essa expressão para mim descobrir. Veja bem, para que vai servir essa expressão? Essa expressão ela vai servir para que eu consiga descobrir quanto gelo derrete. Eu sei que eu tenho um bloco de gelo de 400 gramas, mas eu já descobri por uma análise que o gelo não derrete. Então, eu vou usar essa expressão para responder a seguinte pergunta. Se o gelo não derrete todo, eu quero saber quanto de gelo derreteu. Porque se eu souber o gelo que derreteu, eu descubro quanto que não derreteu. Então, esse M aqui, ó, vai ser a quantidade de gelo que derreteu. Não é o 400 gramas. Então, ele é M, o calor latente de fusão do gelo, está escrito lá, 80 calorias por grama. Mais a massa total da água, porque a água toda vai esfriar. 500 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau. Vezes a variação de temperatura da água. Bom, já que vai entrar todo mundo em equilíbrio térmico, a temperatura final da água é zero. A inicial é 60. Então, isso aqui tem que dar zero. Ok? Olha, eu vou fazer uma coisa aqui que muitos vão achar ruim, mas eu vou resolver bem devagar. Vai ficar aqui, então, M vezes 80 caloria por grama, mais, veja, 500 vezes 1 é 500. 0 menos 60 é menos 60. Então, 5 vezes 1, 5 vezes 6, 30. Vejam também o seguinte, olha, a questão do sinal. Eu tenho um mais multiplicando um menos. Acho que eu vou fazer isso mais devagar. Vai ficar 500 gramas vezes 1 caloria por grama grau, tá? Vezes menos 60 grau. Isso aqui é igual a zero. Olha a minha molecagem. Prestem muita atenção. Mais vezes menos é menos. Então vai ficar M, que multiplica 80 caloria por grama, menos 500 vezes 1, vezes 6. 5 vezes 1 vezes 6, 30. Com 3 zeros, 30 mil. Sobrou caloria por grama grau vezes grama, esse grama aqui, ó, vezes grau, que é esse grau aqui, ó. Então, eu vou cancelar esse grau com esse grama com esse. Ok? Então, reparem aqui.
Já que esse é o último exercício, eu vou ampliar minha tela. Tá bem? Então, saquem só. O que sobrou, na verdade, né? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer a seguinte molecagem, tá? Vamos fazer a seguinte molecagem. Eu vou resolver essa expressão aqui, ó, ok? E eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu vou deixar o que eu não conheço de um lado, m vezes 80 caloria por grama, e vou passar isso para o lado de lá. Né? Aqui tem um igual a zero, que eu esqueci dele. Então, vou passar esse cara para lá, ele vai de menos, ele vai virar mais. Né? Ele vai passar 30.000 calorias. Beleza? Vou deixar o M sozinho aqui. Então, o M vai ser 30.000 calorias sobre 80 calorias por grama. Vou cancelar zero com zero. Vou cancelar cal com cal. E agora vai sobrar 30.000, 3.000 dividido por 8. Esse grama que está aqui embaixo, ele vai passar para cima. Então, vamos ver. Se eu dividir todo mundo aqui, ó, 3.000 dividido por 8, vamos por 2. 3.008 por 2. Vai ficar 1.500 sobre 4. Por 2, 750 por 2. Então, automaticamente, 3.000 dividido por 8 vai te dar exatamente 375, né? 375. Então, vamos ver se é isso mesmo. 3.000, tá? Dividido por 8. Nós vamos ter exatamente uma massa de 375 gramas. Olha que bacana, cara. Então, joguei água quente com gelo, né? A água quente não conseguiu derreter o gelo, tá? Sobraram, portanto, conseguiu derreter, portanto, 360. Esse 375 aqui, ó, é o gelo que foi derretido, tá ok? Isso aqui é o gelo derretido. Uai, e o que sobrou de gelo, né? Então, nós vamos pegar aqui agora o gelo que sobrou. Mas veja, como é que eu descubro o gelo que sobrou? Se eu tinha 400 gramas de gelo e derreteu 375 gramas, o que significa? Que sobraram exatamente 25, ok? 25 gramas de gelo. Tá ok? Então, essa aqui é a resposta final da questão de número 10. Então é isso aí, pessoal. Está corrigido o exercício, foi um prazer revê-los. E então, até mais. Ok?